A minha voz continua a mesma, mas essa iluminação, quanta diferença, hein? Gente, eu tava me sentindo num episódio de Dark na semana passada. Você já viu Dark? Aquela série alemã? Maravilhosa, excepcional, mas assim, não era exatamente este o clima que eu queria trazer para os nossos encontros todas as sextas às 7 horas da manhã. Eu acho que assim vai ficar mais aconchegante. Vamos embora pro papo de hoje. Eu queria primeiro perguntar uma coisa para vocês. Você não tem uma certa agonia de que por mais que você leia, parece que você está sempre mal informado? As notícias vão se acumulando numa velocidade tão grande que fica às vezes um pouco difícil de entender o mundo. Mas você não está sozinho, tá? Todo mundo um pouco assim. Eu mesmo que trabalho com informação e estou sempre ligada no noticiário, me sinto às vezes um pouco frustrada de a gente não tem um minuto de paz. E é por isso que eu te convido para estar aqui comigo todas as sextas de manhã para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu na semana. Porque, como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Eu sou Marilis Pereira Jorge, você está no Meio. Você já conhece o Meio? É uma newsletter que você recebe todos os dias de manhã, às 7 horas da manhã, no seu e-mail, com um resumo bem detalhado sobre as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. São só 8 minutos de leitura e você está pronto para o dia. Se você está chegando aqui no canal agora, aproveita, se inscreve, deixa seu like, compartilha com a família, com os amigos e vamos aumentar esse grupo aqui de bate-papo que vai acontecer toda semana. Mas vamos embora para o papo de hoje. Eu queria primeiro trazer as notícias que mais impactaram aí o nosso dia a dia nesta semana. Para ter uma ideia de como a gente não tem nem um minuto de sossego, até o 1º de maio caiu num domingo. E teve atos aí espalhados pelo Brasil, com participação de Jair Bolsonaro e do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Esses atos estavam meio vazios. A gente repete tanto a hashtag Descansa Militante, que parece que finalmente ela foi ouvida e nem os militantes deram as caras nesses eventos. Outra notícia que não parece de cara ter a ver com a gente, mas tem muito a ver com a vida aqui do brasileiro, eu estou falando desse documento vazado da Suprema Corte nos Estados Unidos, que seria um esboço de uma decisão que reverteria o direito ao aborto no país. Por que isso pode acontecer? Hoje o tribunal tem a maioria de conservadores, pelas contas são 6 juízes conservadores e 3 liberais. Agora, é uma decisão que contraria a própria opinião pública americana. 59% dos americanos se dizem favoráveis ao direito do aborto, segundo o Pew Research Center. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a mudança nas cadeiras do STF, com a nomeação de pessoas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe tem um perfil bastante conservador. Ele já disse várias vezes que ia indicar ministros terrivelmente evangélicos, e essa questão do aborto é uma questão central na pauta dos costumes tratada pelas bancadas evangélicas. Então, tudo o que acontece nos Estados Unidos pode acabar respingando aqui. A gente não sabe o que está por trás desse vazamento. Pode ser que seja uma forma de fazer a opinião pública pressionar a Suprema Corte para que essa decisão não se reverta, para que não mude o jogo como ele está. E a gente já viu que algumas pessoas foram de fato para a rua protestar. E para quem não aguenta mais falar de racismo, todo dia a gente tem uma notícia que tem a ver com isso. E essa vem da Câmara Paulistana. Gente, se começarem a vazar áudio de parlamentares, eu acho que não sobra um áudio vazado para todo o plenário da Câmara Paulistana, do vereador Camilo Cristófaro, do PSB, que não sabia que estava sendo ouvido, falou a seguinte pérola, abre aspas, eles arrumaram e não lavaram a calçada. Coisa de preto, né? É claro que ele foi lá tentar justificar o injustificável, mas eu me pergunto todos os dias o que a gente ouviria dos parlamentares se os microfones ficassem abertos o tempo todo. Qual a constatação que a gente teria sobre o tipo
de pessoas que representam os brasileiros nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais e no Congresso Nacional. Talvez você tenha visto uma hashtag nas redes sociais, muitos artistas se engajaram nessa hashtag, que era a hashtag Cadê os Yanomamis? No último dia 25, os indígenas denunciaram o estupro de uma menina de 12 anos que teria morrido e também o sumiço de uma criança de 3 anos. Isso teria acontecido por conta de ataques de garimpeiros. A gente sabe que o garimpo é ilegal. Depois disso, os índios que viviam nessa região simplesmente desapareceram. O fato é que não se sabe exatamente o que aconteceu ali. E a gente não ouve uma palavra do governo federal. Vamos lembrar que não é uma questão que o presidente Jair Bolsonaro se preocupa muito. Ele já disse que os índios precisam ser emancipados, ele quer acabar com a demarcação de terras, alegando que os próprios índios podem explorar as suas próprias terras e que o índio não pode viver ali como animais cercados. Ele vive dizendo que os índios têm terra em excesso. O fato é que a proteção aos indígenas está previsto na Constituição. O próprio presidente, que diz que a Constituição precisa ser respeitada e que tudo deve acontecer dentro das 4 linhas da Constituição, nesse quesito ele não está nem um pouco preocupado. Claro que manifestação nas redes sociais não é o suficiente para a gente resolver questões tão sérias como essa. Mas esse movimento acaba ajudando que esses assuntos tão importantes e que não têm a atenção devida não caiam no esquecimento. Mas eu queria entrar em 2 assuntos um pouquinho com mais dados, porque são assuntos que foram assuntos da semana e interessam a todos nós. Um deles, pode até parecer engraçado, mas não é exatamente isso. É o caso do hambúrguer de picanha que não tinha picanha, do McDonald's, e depois o hambúrguer de costela que não tinha costela, do Burger King. Se você não tem o costume de ler rótulos de embalagem, você pode até realmente ter ficado decepcionado com o Burger King e com o McDonald's, mas se você faz esse exercício diário de tentar entender exatamente o que você está consumindo, foi surpresa zero, não foi? E depois dessas revelações, muita gente vai acabar descobrindo que salgadinho de bacon não tem bacon, ou que biscoito de morango não tem exatamente a fruta ali. A gente está sendo enganado? Não exatamente. Às vezes a gente é que gosta de se deixar enganar. A indústria alimentícia tem uma série de regras. E claro que se essas regras não são cumpridas, elas precisam ser denunciadas. Eu vou dar só alguns exemplos de como você pode estar comprando gato por lebre e feliz ainda. Por exemplo, o azeite. Você pode achar que está comprando um azeite de oliva purinho, delicioso, super nutritivo, né? Mas na verdade você está levando um produto que tem só de 10 a 15%. Um outro produto que muita gente se engana é o suco de fruta, que nem sempre tem fruta ou nem sempre é só fruta. Se não tiver ali escrito 100% frutas, ele pode ser também uma mistura. Pela legislação brasileira, só é suco se tiver 50% de fruta na sua composição. Mas veja, você tem aí outras variações que pode ser o tal do néctar, e aí a concentração de fruta pode ser ainda menor, de 5%, 10%. Por exemplo, o cani. Sabe o cani que a gente compra no supermercado? Dizem que é feito à base de caranguejo. Muitas vezes não tem caranguejo. Tem ali uma mistura de peixe branco. Sopas de vegetais. Às vezes você fala assim, nossa, vou fazer uma refeição bem levinho hoje à noite, vai lá, compra uma sopa de vegetal que também tem uma embalagem bonitona. Mas se você ler o rótulo, você vai descobrir que não tem um único legume ali. Tem sódio, aromatizante, conservante químico. Tem até um cheirinho bom, né? Parece que tá cheio de especiarias ali. Mas na verdade é uma bomba de coisas industrializadas que não tem absolutamente nada de natural. Parece meio óbvio o que eu vou falar, mas claro que quanto mais alimentos naturais, preparar a sua alimentação em casa, você fizer, é melhor. Claro que sempre é melhor. Ler rótulo de produto é chato, mas ali você vai descobrir o que exatamente você está consumindo. Eu sou uma pessoa zero radical.
Tem um McDonald's aqui na esquina da minha casa e às vezes, de vez em quando, agora, ontem, no carnaval, chegando de madrugada em casa com meu marido, a gente foi lá e se atacou com o McDonald's e que delícia. A questão é se enganar. A gente precisa saber exatamente o que a gente está consumindo, saber quais as regras dos órgãos reguladores, né? Porque isso existe. E, claro, não se deixar enganar por propagandas, por mais bonitas que elas sejam. Acho que eu fiquei com vontade de comer aquele Mac picanha, eu fiquei, mesmo sem picanha. E parece que as campanhas para que as pessoas tirem o título de eleitor para votar na eleição deste ano de 2022, que é uma eleição muito importante, talvez a eleição mais importante das nossas últimas décadas, a eleição mais importante desse período todo de redemocratização, parece que deu muito certo. Os números que o TSE divulgou são maravilhosos. Só no último dia, o TSE fez 1,3 milhão de atendimentos. Bateu um novo recorde. Foram 8 milhões e meio de pedidos protocolados. Isso é uma vitória da democracia. Isso nos faz acreditar realmente que as instituições estão funcionando. Agora, talvez você esteja se perguntando, tá, mas e os jovens, aqueles que eram, né, o alvo de muitas campanhas que a gente viu aí, muitos artistas nas redes sociais, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, você deve se perguntar se esses jovens realmente foram lá tirar o seu título de eleitor. E eles foram, gente. O presidente Bolsonaro se irritou com o Leonardo DiCaprio falando sobre esse processo eleitoral aqui no Brasil. Você também pode ter se perguntado, mas o que o Leonardo DiCaprio, o que o Mark Hamill, Luke Skywalker, o que esses americanos estão se metendo no processo eleitoral aqui, e inclusive escrevendo posts em português para incentivar os jovens e as pessoas a tirarem o título de eleitor? A corrosão da democracia brasileira é tão evidente que mesmo esses personagens, né, que são personagens mesmo, de pessoas que moram em outros países, mas que já passaram por eleições muito conturbadas, como aconteceu nos Estados Unidos, essas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo no mundo. Então a gente tem Hungria, a gente teve, né, esse episódio nos Estados Unidos, a gente sabe o que está acontecendo na Rússia há muitos anos, e esse holofote agora está aqui. Então é por isso que essas pessoas também estão fazendo esse movimento e olhando para o Brasil. Agora, qual será o perfil dessas pessoas que foram tirar o título de eleitor? Será que são todas progressistas? Será que são todas que foram movidas por esse apelo feito nas redes sociais, pelo DiCaprio, pelo Hamill, pela Anitta, e que tem um viés progressista, que tem uma visão de mundo mais progressista contra o presidente Bolsonaro? A gente viu, inclusive, uma imagem que viralizou nas redes sociais de uma repórter que foi entrevistar um jovem, e ele disse, e ela pergunta para ele por que ele estava tirando o título de eleitor, e ele disse que era para tirar o Bolsonaro do poder. O nosso quadro de hoje, Fora da Bolha, tem a ver com esse assunto. Dentro da nossa bolha, parece que houve, de fato, um movimento gigante de pessoas que foram tirar o título de eleitor, movidas pela vontade de mudança nas eleições agora de 2022, que tem menos de 5 meses para acontecer. Fora da nossa bolha, não é bem assim. Tem muita gente também fazendo esse movimento, mas de apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. No começo da semana, a jornalista Ana Virgínia Baluzier, da Folha de São Paulo, que é uma jornalista que cobre as igrejas evangélicas, conhece muito do que acontece nesse mundo que, para quem não tem intimidade com a religião, com evangélicos, não tem evangélicos na família, é um mundo à parte. É um mundo que é diferente da bolha onde a gente vive. Ana Virgínia fez uma matéria muito interessante sobre o movimento dentro das igrejas que tem feito eventos para falar sobre política. Ela conta, por exemplo, que a Assembleia de Deus Vitória em Cristo criou um evento justamente para reunir jovens, muitos que não tinham nem idade ainda para tirar o título de eleitor, para discutir as questões da política
e falar sobre a eleição deste ano. Ela conta que todos os jovens que participaram desse evento, que são favoráveis à reeleição do Bolsonaro, veem essa eleição como uma luta do bem contra o mal. Esse número que a gente vê de gente que foi lá tirar o título de eleitor é muito impressionante, tem um número muito impressionante de jovens, isso é muito positivo para a nossa democracia, mas assim, não significa exatamente que todo mundo que foi tirar lá é gente que foi movida pelo Leonardo DiCaprio. Tem gente que foi movida porque quer manter o presidente Bolsonaro. E essa reportagem sobre esse tipo de evento que vem acontecendo dentro das igrejas, né, com essas temáticas que tocam muito o coração desse público evangélico, mostra que tem uma movimentação grande acontecendo e talvez isso seja uma das razões que a gente veja Bolsonaro crescendo nas eleições. E isso vai fazer diferença na conta final. Pessoal, eu fico por aqui. Vou pedir de novo para vocês, se puder, assina aí o canal, aciona o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Deixa o seu comentário, eu quero saber o que você pensa sobre esses assuntos. Deixa suas dicas de assuntos que você quer que sejam tratados aqui nesse espaço, que não é só meu, é nosso. Vamos embora para o nosso café? Hoje eu trouxe para o nosso café, eu vou trazer sempre, porque é um momento especial aqui pra gente bater esse papo, uma xícara da minha coleção do Fernando Pessoa. São 4 xícaras que vem pintada à mão com a carinha dele aqui e tem sempre uma frase. Não sei se vocês vão conseguir ver. E essa frase tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Mais vale ser criança que querer compreender o mundo. Tá difícil mesmo compreender o mundo, né? Mas vamos embora lá pro nosso café. Gente, primeiro quero fazer um agradecimento geral. Chegaram centenas de mensagens, a maioria delas muito carinhosa, sabe? Me dando as boas-vindas, já fortalecendo esse laço que a gente está criando aqui. Eu não vou conseguir responder todas, mas vocês podem ter certeza que eu li uma por uma, e eu selecionei algumas aqui que resumem um pouco desse clima festivo, maravilhoso, acolhedor, que me recebeu aqui na semana passada no meu primeiro vídeo de estreia. E o Jonas Júnior fez uma crítica em relação a isso, fez uma observação em relação a isso. Se tratando de iluminação, no My News era um pouco mais iluminado e colorido, agora está um pouco mais dark. Parece que a Marilis trocou a Marvel pela DC. Mas de conteúdo, preciso e claro como sempre. Parabéns, equipe Meio e Marilis. A gente está muito feliz mesmo e estamos fazendo os acertos para que seja mais legal para quem está em casa assistindo e para mim também aqui desse lado. Vamos acertar esse caminho. O Vitor Ponte traz um questionamento aqui. O canal vai comentar as agressões do Prefiro Ciro? O Prefiro Ciro deve ser uma hashtag, né? Olha, o canal eu não sei, mas eu posso falar. Foi um episódio em que ele estava andando num evento, começou a ser agredido verbalmente por alguns bolsonaristas e respondeu de um jeito muito errado, muito ruim, não só porque ele é presidenciável, mas nenhuma pessoa deve reagir daquela forma, mesmo com a agressividade com a qual muitas pessoas têm sido tratadas. É um exercício difícil, eu mesmo tenho que me controlar, às vezes quando leio coisas que não são muito agradáveis ao meu respeito, mas ele, como candidato à presidência, é uma pessoa que simplesmente não pode ter um comportamento diferente de um comportamento civilizado. Então fica aqui a minha crítica, se era esse o seu questionamento. E claro, nem tudo é bacana. O Rafael Chaubé Dalcante diz o seguinte: o canhão muda de canal, mas continua calibre alto, várias carinhas de riso. Melhor já ir se acostumando, 2.0 Marilis. Eu imagino que ele esteja me chamando de canhão e achando que eu me ofendo com esse tipo de coisa. Isso daqui, eu acho que você está no canal errado. O canal da Victoria's Secrets, com as Victoria's Angels, é em outro lugar. Eu acho que se você mudar lá, você vai encontrar várias mulheres bonitas, maravilhosas, excepcionais. Aqui, o intuito não é ficar bonita. Aqui o intuito é realmente bater um papo bacana, falar coisas
legais, discutir o Brasil e o mundo, mas eu de fato não tô muito preocupada se você me acha bonita ou feia. Désolé. A Tayane Souza fala o seguinte: cada dia que passa eu me apego mais ao meio pela personalidade de vocês. É isso, é um canal que está crescendo, estou muito feliz de estar aqui e é um trabalho de equipe. Vocês não imaginam a quantidade de gente que passa o dia pensando em como levar a melhor informação e da forma mais agradável para vocês. A gente tá aí. Daniel Carvalho, olha que agradável. Ah, finalmente essa musa da sensatez. Senti a falta de tomar café ouvindo as notícias, pensamentos e opiniões. E claro, nem sempre concordo com os seus pontos de vista. Isso tá tudo bem. É sempre bom ter alguém com quem discordamos para enriquecer o debate de uma forma saudável e com você cheio de informações extras. Parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Daniel, eu sempre falo, nem o meu marido concorda comigo o tempo todo. Aliás, pelo contrário, a gente discorda em várias coisas. Eu não concordo comigo o tempo todo. Ao longo aí da minha vida eu fui mudando de ideia em relação a alguns assuntos. E olha que beleza, olha que maravilha. E agora para o final de semana eu quero trazer uma dica para vocês de um livro. Eu não sei vocês, mas eu ando com tanta dificuldade de ler, tanta dificuldade de conseguir me deixar levar por uma leitura que não sejam as notícias que a gente lê o tempo todo durante a semana toda. Mas o livro é esse aqui, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu não quero dar spoiler, para você ter uma ideia, só me disseram que o livro é bom e eu comprei sem saber absolutamente nada e eu não conseguia mais me desligar do livro. É uma história de amor, de ódio, de ciúme, de esperança, de solidão. Mas o que é mais incrível nisso é a qualidade da Carla Madeira. Eu comecei a ler o livro dela, eu vou te falar que eu pensei assim, eu nunca mais vou escrever na minha vida. Porque a qualidade da escrita dela é tão maravilhosa que você não consegue desgrudar. Ela tem uma narrativa tão poderosa que nos prende, nos cativa. E a história do livro é uma história linda, trágica, emocionante. Então eu vou deixar essa dica aqui pra vocês. Aqui, ó. Gente, eu fico por aqui. Espero que dê pra dar uma desligada no final de semana. A gente se encontra de novo na semana que vem. Um beijo e até!